A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvintes da Unesp FM. Hoje é sábado, 28 de abril de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Bruno Trivelato. E eu, Natália Dário. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Confira um bate-papo com Larry Taylor. O craque do Bauru Basquete conversa conosco aqui no estúdio. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. As notícias foram as melhores possíveis para o basquete essa semana, tanto para o bauruense quanto para o brasileiro. Após um ano de tentativas, na terça-feira se confirmou a naturalização do armador do Itabom Bauru, Larry Taylor. Na quinta, veio a convocação do ala Gui para a lista dos 21 que farão parte da fase de treinamentos da seleção brasileira para o Sul-Americano. No Brasil, desde 2008, Larry vive agora a expectativa de defender o Brasil nas Olimpíadas de Londres. A convocação do técnico Rubem Manhano será no dia 17 de maio. Gui vai ter que brigar por uma das 12 vagas com os 21 pré-convocados pelo técnico Gustavo De Conte para o Sul-Americano. A lista não contou com os principais jogadores do basquete nacional, porque a ideia da confederação é preparar jovens nomes que possam ser aproveitados no futuro por Manhano. Nessa edição número 76 do Observatório do Esporte, temos a honra de receber em nosso estúdio um craque do basquete nacional. Brunão, você que está na frente do garrafão, faz uma cesta de 3 pontos pra gente. Sim, com muita satisfação devemos dizer que estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Unesp FM a visita do Larry Taylor do Bauru Basquete. Comigo, Andressa Piri, Natália Dário, Tuca Américo de volta do seu êxodo argentino. Seja bem-vindo de volta, Tuca. Depois de 5 meses... de volta ao programa, numa viagem de retorno não muito tranquila, mas tudo bem. Isso aí você São detalhes. É o campeão de milhagem aqui da nossa equipe. Larry, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, muito obrigado e quero agradecer a vocês para me convidar aqui participar na rádio com vocês. Que joia. Vamos começar já tocando a bola, porque a gente sabe que o seu tempo é cronometrado, como no basquete mesmo, e não tem pausa, nem intervalo, nada. Mas agora que você é brasileiro, você tem o direito de atrasar. Tá bom. Isso é uma instituição nacional, o atraso. O atraso faz parte da cultura brasileira. Então eu vou gostar dessa parte sim. Conta pra gente como é que é a sua chegada aqui ao Brasil, por que você escolheu o Brasil para se naturalizar e para jogar basquete? Eu cheguei aqui no Brasil em 2008, eu já estava jogando no México e Venezuela e eu estava querendo conhecer outro país, ir para outro lugar do mundo. Uma coisa que eu gosto é viajar e conhecer outras partes do mundo e apareceu uma proposta aqui no Brasil e eu aceitei no primeiro ano só para ver como está a liga aqui, como está o país e eu acabei gostando muito e cada ano voltei e continuei gostando mesmo. Agora, 4 anos depois, estou aqui ainda, já virei brasileiro agora e estou muito feliz para estar aqui no Brasil. Joia, isso a sua chegada aqui também melhorou muito o nível do nosso basquete, estimulou que mais gente jogasse e todo mundo quer acompanhar os seus movimentos, quer acompanhar o seu desempenho em quadro, porque você acaba sendo um espelho aqui para a moçada da região. Acho que tenho muitos jogadores, as crianças e outros jogadores que estão crescendo, que quer ser jogadores de basquete profissional, gosta de ver qualquer jogador profissional que está fazendo bons jogos, eles vão imitar as coisas que eles fazem e vai seguir eles como um ídolo. E acho que eu tenho algumas, no meu caso também, que gostam muito de mim e quer fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo. Quando você chegou ao Brasil, lógico que você imaginava mais ou menos o que era. Tinha um campeonato nacional, você ia disputar um campeonato paulista, enfim, te passaram o inicial. Mas chegou em algum momento passar pela sua cabeça que 4 anos depois, ou um tempo depois, você poderia ter sido convocado por uma seleção brasileira, ter conseguido se naturalizar e ainda podendo
que há essa possibilidade de jogar uma Olimpíada por outro país? Chegou a passar isso pela sua cabeça alguma vez? Não, eu nunca imaginei que eu iria chegar a esse ponto agora. É a primeira vez que eu fiquei em um lugar por bastante tempo assim, né? Eu joguei no México uns 2 anos, eu fiquei em Venezuela por pouco tempo, 6 meses. E quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia que iria acontecer, se eu iria jogar pouco tempo, 2 anos e sair, mas eu cheguei a esse ponto, já, 4 anos aqui e tive sorte que virou brasileiro, tem muitos brasileiros que gostam de mim aqui e eu estou muito feliz. Você acredita que você possa conseguir essa vaga, essa convocação aí do Manhano? Como está a disputa aí por essa... Como provar para o Manhano que você pode ir, você tem capacidade para ir para as Olimpíadas? A primeira coisa é que eu tenho que ser convocado de novo para ir na seleção, para ir lá treinar junto com o time. E se isso aconteceu, quando eu cheguei lá no treino, na minha cabeça eu tenho que fazer o meu máximo e tenho que fazer as coisas que o técnico está pedindo. Qualquer coisa ele precisa de mim, é isso que eu vou tentar fazer. O que aconteceu depois disso é fora do meu controle, mas eu vou entrar na quadra e fazer o meu máximo. Você iniciou a carreira no basquete universitário. Sim. E a gente sempre conversa aqui no programa como no Brasil não existe o esporte universitário. E eu queria que você falasse um pouco da importância do esporte universitário na formação de atletas nos Estados Unidos. Eu acho que no esporte lá é muito diferente que aqui, desde o high school lá também é a mesma coisa. Você tem que estudar e jogar também. Acho que aqui em Brasil é diferente. Quem quer ser jogador vai lá um time, começa jogando já e para de estudar. E para de estudar. E lá nos Estados Unidos você tem que sair nas suas aulas com boas marcas para conseguir jogar. Se você não sair com boas marcas nas aulas, você não vai jogar mesmo. Então, é uma coisa que é muito importante. Eu acho que, para mim, se eu não era um jogador de basquete, eu acho que eu nem iria estudar tanto que eu fiz lá, porque eu fiz estudo por causa de continuar jogando basquete também. E tive sorte que eu formei na faculdade e também foi bom jogando. Eu estudei administração. Sim, eu formei na administração e também consegui jogar basquete junto. E foi muito bom para mim, para minha carreira também. Se eu não conseguia virar um jogador profissional de basquete, eu já tinha outro lado que eu já estudei, já formei e seria pronto para seguir outra carreira também. Você saiu dos Estados Unidos com quantos anos? Estava com 24 anos quando eu saí dos Estados Unidos. Quem era seu ídolo lá no basquete? Quem que você se espelhava? Ou da NBA, ou do universitário mesmo? Quando eu era criança, eu sou o Michael Jordan. Eu sou todos nós, né? Sou de Chicago mesmo, assisti todos os jogos de Bulls na televisão e sempre assisti os jogos. Tive um cesta lá em casa e depois dos jogos de Bulls, eu vou lá na cesta e jogar até minha mãe fala para parar. E você torce também pelo Chicago Bulls. Sim, torce para Chicago Bulls. Chicago vem muito bem esse ano, nessa temporada. Você acredita no campeonato, em ser o primeiro? Ele está muito bem agora, mas ele não é o primeiro time que eu torço. Agora eu estou torcedor de Miami Heat. Miami Heat? Sim. Por LeBron James ou... Não, porque tem um amigo jogando lá, o Dwayne Wade. Dwayne Wade é seu amigo? Sim. Jogadoraço. Ele é muito bom jogador. Um craque. Aproveitando essa questão de acompanhar, você acompanha algum outro tipo de esporte? A gente sabe, por entrevistas que você dá por aí, que você torce pro Corinthians, mas você já chegou a um campo de futebol ou você acompanha algum outro esporte que eu aparece? Eu faço uma pergunta mais incriminadora, mais complicada. Você sabe o que é um impedimento no futebol? Impedimento? O que é isso? Offside. Offside. Sim. Eu sei, eu jogo futebol só no videogame, na verdade não, mas eu jogo a FIFA e aprender regras assim. Mas aqui em Brasil eu acompanho o futebol um pouco e torço para o Corinthians, mas outros esportes ainda não, sou futebol e sou torcedor também do NBB, do basquete. Claro, mas você já chegou aí no estádio ou não? Não, ainda não, não tive chance para ir no jogo lá, mas... um dia eu vou conseguir. Nos Estados Unidos, há praticamente uma cultura de 4 grandes modalidades esportivas, ou de 4 grandes campeonatos. NBA, NFL, o hockey, NHL, e MLB, beisebol.
Algum outro desses esportes te atrai? Você gosta de assistir? Você chegou a praticar algum outro na sua juventude? O futebol americano eu gosto muito. Quando eu era mais novo, eu acho que eu iria ser um jogador da NFL. Mas as coisas mudaram na minha cabeça e eu queria seguir basquete. Mas até agora eu sou muito fã de futebol americano. Sempre assisto todos os jogos que é possível, todos os domingos, quando eles estão no campeonato. E fica torcendo para os jogadores e os times também. Você gostaria de ser o quarterback ou o running back? Eu gostaria de ser o running back e wide receiver. Quando eu era em high school, eu joguei do wide receiver. Ah, é? Sim. Agora, saindo um pouco dos Estados Unidos e trazendo o assunto aqui para o Brasil, a gente sabe que a gente está numa véspera de quartas de final dos playoffs do NBB. São jogos decisivos para o Bauru Basquete. E eu queria saber como está a preparação para essa série de melhor de 5 contra o Brasília. Bauru venceu o Brasília aqui, perdeu lá. Como que o time está se preparando e como você acredita que a equipe vai encarar essa fase agora? Como superar um time que é tão visado e que tem condições de ser o campeão esse ano? Então, a gente sabe que o time de Brasília é um time com muitos jogadores talentos, tem muita experiência, eles é o bicampeão da NBB e nossa proposta agora vai ser nossa intensidade e todo mundo, nosso time acreditando e jogando junto. A gente sabe se a gente faz com essa fórmula, a gente tem chance de ganhar deles. Então, essa semana é só treinos fortes e todo mundo tem que entrar brigando com o outro, tem que ser todo mundo junto, não vai ser só um jogador, 2 jogadores, para a gente conseguir ganhar da Brasília, vai ter que ser todo mundo junto mesmo. Então é isso que a gente está pensando e a gente vai ser bem pronto para jogar contra o Brasília semana que vem. Existe muita diferença no treinamento que é feito aqui no Brasil e como é feito o treinamento nos Estados Unidos e outros países que você jogou? Não tem muita diferença, não. A gente treina mais aqui que eu treinei nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a gente treina só uma vez por dia. Aqui é de manhã e de tarde também, mas não tem muita diferença. Vai ter o técnico lá brigando com os jogadores e vai ter os jogadores que não querem treinar no mesmo nível que os outros, mas quem é o líder do time tem que puxar os outros jogadores para treinar junto. Para esse jogo contra o Brasília, a gente, na Luso, a gente tinha aquela impressão que sempre quem ia ao ginásio, da pressão da torcida. A torcida de Bauru faz diferença em jogos como esse, principalmente decisivos. O que o jogador que está em quadra, que vê ali a galera gritando, e o pessoal normalmente grita muito seu nome, usam até a expressão alienígena, tem vários gritos. Como isso influencia dentro de quadra, por exemplo, no último quarto, que o time precisa ou virar ou manter um resultado melhor? Eu queria que você falasse como que é essa sensação dentro de quadra. Eu acho que qualquer jogador que está jogando em casa vai sentir um tipo de força que o torcida vem por jogo. Eles ficam torcendo muito para vocês no jogo e você vai sentir isso. Isso vai dar força mais para você durante o jogo. Quando você está sentindo ele está junto com vocês, porque quando você está fora de casa, vai ter outra torcida contra você. Eles ficam xingando você qualquer hora do jogo, mas quando você está em casa, você vai se sentir mais confortável, porque você sabe o torcedor está junto com vocês e chega no final do jogo, tem momentos que você vai se sentir cansado, mas você vai esquecer do todo, porque os torcida está lá junto, torcendo, e você também tem que faz seu parte também. A gente até percebe que o pessoal aqui tem uma relação muito próxima com vocês, os jogadores da equipe, né? De hora que acaba o jogo, vir conversar, vir trocar. Você se ambientou bem a cidade. Como que é a sua relação com a cidade? Com a cidade, acho que é muito bem aqui. Eu gosto muito de pessoas aqui em Bauru, por isso eu fiquei aqui faz 4 anos já e tenho muitos os torcedores, mas eu considero eles como os amigos para mim. Sempre depois dos jogos a gente fica conversando lá um pouco, tirando as fotos, ou dando autógrafos, todas as coisas que eles querem, porque eles querem agradecer a gente e a gente também quer agradecer a torcida também, porque eles fazem parte do nosso campeonato também. E, Léo, um assunto que a gente comentou bastante aqui foi a questão da mudança do ginásio da Luso para o panela de pressão. Como jogador, você sentiu uma diferença na torcida, nessa mudança? Eu acho que foi uma boa mudança, porque lá na panela
dá para caber mais pessoas que lá no Luso. A gente gosta muito do Luso, mas as coisas mudam e a gente tem que ir lá para a Panela. Mas eu acho que está muito bom. A Panela está lotando esses ótimos jogos lá, dá para caber mais pessoas e os jogos tem mais força lá, é mais alto e acho que vai ser mais difícil para os adversários ainda. Só voltando ao jogo de Brasília, Brasília tem 3 jogadores principais, vamos dizer assim, Alex, Nezinho e o Guilherme. Para o time de Bauru, quem é mais difícil anular? Alex, Nezinho ou Guilherme? Eu acho que os 3 jogadores têm os pontos fortes e os pontos fracos, então a gente só está pensando tentar tirar os pontos fortes de cada jogador e ver o que aconteceu. Eu acho que cada um faz grande parte do time deles. Alex é o melhor defesador do NBB, na minha opinião. E o Guilherme foi MVP ano passado e Nezinho também é um ótimo armador. Ele está jogando muito bem também, mas a gente sabe que os 3 são os caras que puxam o time lá, mas a gente tem que tentar tirar os pontos fortes deles. Agora tem essa reta final, agora maio tudo deve se encerrar. Qual é essa situação agora no Bauru Basquete? Acabando o NBB, já foi definido alguma coisa? Você continua? Já isso está definido? Ainda, a gente não definiu nada ainda. Agora nosso foco é todo em essas séries contra Brasília e depois a gente vai pensar em outras coisas, mas agora a gente que fica focado nessa série contra o Brasil. Sim, estão sendo divulgados, foi lançada essa semana a campanha, né, para ajudar a equipe, até a renovação dos patrocinadores. Eu queria até que você comentasse sobre esse projeto Paixão Bauru Basquete, né? Pode até falar aí, fazer a divulgação, que eu acho que é importante. Claro. O time criou uma identidade com a cidade, é o time que leva o nome de Bauru pro Brasil inteiro, porque querendo ou não, o Noroeste, ele tá num campeonato regional, vamos dizer assim, no estado, limitado ao estado de São Paulo. E o Bauru Basquete hoje é o time que representa o Brasil, o Bauru no Brasil. Então, fale sobre o projeto. A gente começa essa campanha porque está acabando a temporada e a gente não quer que o time acabe. A gente sabe que estava saindo alguns patrocinadores e a gente quer atrair outros para vir. E por isso eles fez essa campanha agora, para chamar mais atenção no time, para os patrocinadores virem e ajudar o time. E também os patrocinadores vão ganhar também de volta umas coisas. Mas para a gente está preparando para ano que vem. A gente sabe que o campeonato pode acabar logo, está no playoff já, no quartas finais, e a gente quer preparar já para a próxima temporada. Larry, daqui a um pouco tempo teremos os Jogos Olímpicos e você pode estar em quadra pelo Brasil. E lá, durante o campeonato, pode acontecer do Brasil enfrentar os Estados Unidos. E vamos ter lá a execução dos hinos nacionais, anthems. Como é que você vai se comportar na hora que você vai cantar o hino americano? Como é que você imagina? Ou, aliás, você chegou a pensar nessa possibilidade? Eu já cheguei pensando, todo mundo também quer saber o que eu iria sentir nesse momento, o Brasil contra os Estados Unidos, mas aí eu falei para todo mundo que agora eu sou verde e amarelo, eu sou com o Brasil, e isso, nossa, eu só tem que acabar com o time dos Estados Unidos, aí tem essa chance. Mas se eu toco os 2 hinos, não sei, nem pensei nisso ainda. Mas ainda eu sei que preciso aprender o resto do hino nacional do Brasil. Só chegar até a metade agora, tem que aprender o resto. Eu tenho 41 anos, eu tenho dificuldade com algumas palavras do hino nacional. O hino brasileiro, ele tem ele é um pouco distante do seu povo, até por esse excesso de palavras complicadas. O hino americano já é um hino mais próximo. Sim. Vocês cantam com mais intensidade, com mais paixão. É uma questão de treino, treino você treina todo dia. Tem que treinar mesmo para aprender. Também acho que nem todos os brasileiros também não sabem o hino nacional inteiro, então eu não estou muito fora de coisa. Pode ficar tranquilo, isso não será um problema. Qual foi a reação da sua família quando você falou para eles que pensava em se naturalizar brasileiro? Todos eles ficam felizes para mim, eles falou parabéns para mim, para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eles sabem que eu estou aqui no Brasil na minha carreira de basquete e todo mundo estava muito feliz para mim. Só eu tive que explicar para
meus irmãos mais novos que têm 12, 13 anos, que quando eu falei para eles antes, eles não entenderam. Eles perguntam se eu iria... tem como voltar para os Estados Unidos algum dia, eu tenho que ficar no Brasil para sempre. Aí você explica para eles, não vai ter esse problema. Larry, no nosso programa, a gente gosta de conversar sobre outros assuntos esportivos que não sejam futebol. O brasileiro, como você já percebeu, é apaixonado por futebol, ou pelo menos se diz apaixonado. E sempre na televisão, a prioridade é o futebol. Como você se sente vendo isso? Quer dizer, o espaço para o basquete é sempre menor. Sempre o futebol é que domina. Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que há uma divisão, pelo menos entre os esportes praticados lá. A cada temporada, a cada momento do ano, você tem um esporte que aparece mais, mas todos têm a sua vez. Mas aqui não. Aqui é só futebol. 99% futebol. Como é que foi pra você como é que é quando você liga a televisão e não vê basquete, só vê futebol? Às vezes fico um pouco chateado porque eu gosto de assistir as coisas de basquete que está acontecendo no basquete, mas você tem que saber onde você está. Está aqui no Brasil, as coisas estão assim. Se eu estou nos Estados Unidos, a coisa é contrária. Nem passa futebol muito nos canais de esportes de lá. Você só assistiu basquete, futebol americano, beisebol, essas coisas. E futebol só parece 1 minuto de programa lá. Então, as coisas contrárias, mas você tem que saber onde você está e como estão as coisas. Nos horários de lazer, nos horários onde você não está treinando, não está concentrado jogando, não está em viagem, como é que é a sua vida por aqui? Minha vida é muito tranquila aqui. Eu gosto de passear, ir no shopping, ir no cinema, ficar em casa jogando videogame, fazendo qualquer coisa para minha cabeça relaxar e faz isso mesmo. Não tem muitas coisas que eu faço, porque a melhor coisa que eu preciso quando eu não estou treinando ou não tenho jogos é descanso. Então, eu faço muitas coisas, mas eu gosto de, por enquanto, às vezes ir no boliche, fazer coisas assim. Umas coisas para divertir um pouco e relaxar. Como é dividido o tempo de treinamento? São quantos treinos por semana? Qual que é a média aí para o pessoal ter uma noção? Depende de quando a gente tem jogos. Tipo, essa semana que a gente não tem jogos, a gente está treinando forte 2 vezes por dia. A gente faz um treino 9h30 de manhã e faz outro treino 5 horas de tarde. E de manhã é tipo 1h30 e de tarde é 2 horas. E a gente faz isso segunda até sábado. A gente, alguns dias que ele dá um pouco de descanso, treina uma vez só. E chega no domingo, a gente vai ter folga. E segunda, começa de novo. Gabriel Cortez, da nossa produção, pergunta se o seu nome tem a ver com o cantor James Taylor. Larry James Taylor Jr. Não, todo mundo pergunta isso, mas não tem nada com ele, não. É só por causa do meu pai, meu nome. Sim, senhor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito nos orgulha a sua visita, a sua gentileza de deixar sua rotina de treinos para vir até aqui. E as portas da Rádio Nesp estão sempre abertas para quando você quiser também visitar a gente, ok, Larry? Muito obrigado e espero que vocês me chamem de volta um dia. Um prazer, chamaremos sim. Tá bom. Um abraço. Sim, depois da presença de Larry James Taylor no estúdio, seguimos com o nosso programa. E, aliás, quero ressaltar aqui, um trabalho brilhante de 2 pessoas, Fabiane Carrijo e o Caio Cardoso, da assessoria de imprensa do Bauru Basquete. Toda a equipe estava envolvida, mas o pingo nos is, a Fabiane trouxe o homem aqui e metemos uma cesta de 3 pontos. Depois fizemos uma enterrada, aí brincamos com a bola e, com perdão, humilhamos o adversário. Tenho a satisfação de anunciar a volta de um dos fundadores, vamos dizer que, eu não sei, eu fico entre Noé e Moisés. Um dos pilares aqui do programa. Uau. Tuca Américo, de volta da sua temporada argentina. Seja bem-vindo ao nosso programa, Tuca, agora aqui no estúdio, tudo bem? Sim, muito bem, muito obrigado. Diria que eu tenho um título remido do Observatório do Esporte. Sim. Não é sócio fundador. Na carteirinha lá você é o 001. Nós somos, né? Eu sou 2 ou 3. 3 ou 4. Tá ok, então vamos lá. Vamos começar com uma vaia que é uma vaia um pouco divertida. Vocês conhecem o caso do Sedex? Eu tô curioso, você tá falando desse negócio do Sedex já faz um tempo aqui no estúdio. Na verdade é o seguinte, no campeonato de várzea da cidade de São Paulo, né, tem um time do bairro de Cidade Tiradentes que chama Sedex.
Que beleza. Esse time foi criado há 10 anos atrás, né? E tem uma explicação aqui no site da UOL por que o time chama Sedex, né? Porque tinha jogadores rápidos e habilidosos e a equipe sempre chegava a rápidas vitórias, com a mesma velocidade do Sedex, serviço de entrega expressa dos Correios. O uniforme era amarelo, não? Muito bom o nome, muito interessante. Agora o negócio é o seguinte, os Correios estão processando o time do Sedex porque querem tirar o nome do time. Que é um absurdo, devia usar o nome, usar uma oportunidade de marketing rara. Né? Falta ideias geniais para esse marqueteiros pessoal. brasileiros, né? Então, falta o Nizanguanais, né? O que sobrou de criatividade de um lado, faltou do outro. Mas resumindo a ópera, né? Como tá esse processo todo, eles resolveram mudar o nome do time para SDX. Agora me pergunta o seguinte, agora vai entrar o Ike Batista no meio da história, querendo tirar, porque os X são das empresas do Ike Batista. Ou com um pouco de sorte, isso foi premeditado, pensando que o Ike Batista vai comprar ou apadrinhar o time de futebol, né? Então acho que é uma história muito peculiar. E a minha vai pros Correios. Coisas do futebol brasileiro. Eles jogam o quê? De amarelo, calção azul e o goleiro de boné. Amarelo e preto são as cores do time do Sedex. Mandou, chegou. Escudo tipo do Santos, com uma cruz preto com uma cruz amarela escrito Sedex. Nas duas bases da cruz, com o D servindo para as duas palavras. E se o presidente do time tivesse um filho e batizasse o filho de Sedex? Aí não... ia ser complicado. Aí ia complicar a história. É outro capítulo. Eu acho que até porque o Sedex andou perdendo um pouco da credibilidade que tinha durante muito tempo, né? Então acho que seria uma chance de aproveitar isso, né? Rápido e habilidoso. Fica a dica, vai a dica. Fica a dica aí. Não se fazem nos demais publicitários como antigamente, tá ok? Bem, uma outra vaia retumbante para uma nota, né? Do Unilever, que vai trocar de levantadora. Sai Fernanda Venturini, 41 anos, e entra Fofão, 42 anos. Nada contra os jogadores pela idade, mas mostra que não existe uma renovação no vôlei feminino e a falta de levantadoras. Tu que está de volta. Essa frase é o que demonstra a sua volta ao programa. Então acho que precisamos repensar a formação das jogadoras brasileiras. A gente já se ressente da falta de uma boa levantadora faz muito tempo. Tanto que essa questão da levantadora, eu comentei no último no programa retrasado, que o Zé Roberto teve que trazer uma nova levantadora para testar, para aí dessas 3 ainda resolver quem que vai jogar agora a competição em São Carlos no Para fechar meu grupo de vaias, vai outra vaia também para a situação dos levantadores na seleção masculina de vôlei. Né? Existe uma ideia consagrada que o Bernardinho deve levar Bruninho e Marlon, e nós temos outros 2 grandes levantadores jogando um bolão, que é o William do Minas e o Ricardinho finalistas da Liga Masculina. Do Vôlei Futuro. Finalistas, jogaram muito bem. E se a ideia da seleção é levar os melhores jogadores, aquela frase batida, né? Eu acho que não é quebrar um planejamento, mas aproveitar o que está se passando no momento. Então, eu acho que o Bernardinho está entrando no panteão dos intocáveis. Nunca questionei o trabalho dele como grande vencedor, mas eu acho que tem alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. Eu gostei de uma entrevista que esse William, depois do jogo onde ele saiu campeão, onde a equipe dele saiu campeão no sábado, dizendo que não, a tática do Vôlei Futuro é desestabilizar, tumultuar e tal, mas a gente é muito seguro, muito tranquilo. Eu gostei da personalidade dele, assumir. A gente critica quando os jogadores dão as mesmas respostas e os criticamos quando eles respondem o que na realidade queremos ouvir. Você pega a seleção do Bernardinho, por exemplo, levando o Rodrigão. Rodrigão é reserva no seu clube, faz tempo que não joga bem. É preciso rever. É preciso rever os conceitos e o vôlei sempre foi pródigo, sempre foi uma referência em renovação. Como eu sempre falo aqui, o vôlei no Brasil é o esporte a melhor equipe esportiva que existe no Brasil hoje, em retrospecto histórico, é o vôlei. Se você puxar por dados, ninguém ganhou mais. O vôlei do Brasil é o Barcelona. Senti falta da voz de Natália Dário. E agora ela está aqui, para minha alegria e para o deleite dos ouvintes. Natália que vai cantar o hino nacional em 7 de setembro aqui no nosso programa. Vou aprender também. Versão Yamandu Costa, assim, bem no violão. Então. E aí, dona Natália, seja bem-vinda de volta, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Bom, eu trouxe uma vaia hoje. A questão de umas semanas atrás a gente comentou sobre o The Ultimate Fighter, aquele reality show da Globo sobre MMA. E o Zeca tinha comentado que ia ser a final, a luta contra o Vanderlei Silva contra o Belfort, no dia 23 de junho no Engenhão.
E também teria Anderson Silva e Chael Sonnen, que é a luta do século, como eles estão considerando. Na terça-feira, foi feita uma coletiva de imprensa pelo maioral do UFC, o Dana White, e ele disse que Anderson Silva e Chael Sonnen não será mais no Brasil, vai ser no dia 7 de julho, em Las Vegas. O que eu trouxe de vai aqui é a atitude do Sonnen. Porque assistindo a reportagem sobre a coletiva, você vê como ele desrespeita o Anderson, a família, o Brasil. Ele disse em uma das perguntas que quando ele era pequeno, ele conversava sobre os avanços da medicina com os amigos dele. E aqui no Brasil ele imaginava o Silva na lama com os amigos. Então ele desrespeitou o país e muito mais do que isso também. Eu vou além, Natália, eu acho que é um erro de estratégia, de planejamento. Como você marca um evento dessa dimensão numa semana em que está ocorrendo o evento Rio Mais 20, não é isso? Exatamente. Com certeza. E que se espera 50 mil pessoas para o evento. Então, é uma falta. Eu não culpo também, acho que o Brasil deveria ter uma estrutura melhor. Mas também, se você sabe que são eventos que competem entre si em relação à infraestrutura hoteleira, de transporte, turística, seja lá o que for, então alguma coisa também está errada. Porque o Rio Mais 20 está marcado há muito mais tempo do que a luta. Exatamente. Brasil e França, quando se enfrentaram na Copa de 2006, na semana precedente ao duelo, que mais uma vez o Brasil perdeu, como de hábito para os franceses, Thierry Henry disse, comparando as diferenças técnicas e habilidades dos jogadores entre brasileiros e franceses, ele dizia, enquanto os franceses estão na escola, os brasileiros estão na rua jogando bola. Isso lhes dá uma vantagem maior. Me parece um pouco o que a Natália está dizendo. Eu acho grosseira, inconveniente, deselegante, desrespeitosa. Um comentário desnecessário na hora errada. E ele deu uma cutucada também, dizendo que ia levar a luta para Las Vegas, porque lá não existe falta de hotéis. É lógico que não. Las Vegas foi criada no meio do deserto com a intenção de ser um paraíso dos jogadores, da prostituição, do jogo, da máfia e tudo mais. Patriotadas à parte, o quanto eles estão certos? O quanto as nossas crianças não estão realmente na escola? Quanto está faltando de água encanada, asfalto? Não precisamos ir muito longe para achar. E até hotéis, porque São Paulo está super lotado e não tem hotéis. Estão querendo ancorar barcos, navios hotéis Sim. na orla carioca para hospedar todo mundo, porque não vai dar tempo de fazer hotel. O quanto o Sonnen e o Thierry Henry estão errados? Insisto, foi desrespeitoso, claro. Inconveniente. Eu acho que é uma questão de diplomacia e passa pela cabeça do Dana também. Eu acho que ele está perdendo um pouco o controle do mercado de Vale Tudo no Brasil. Porque aqui vale muito mais do que tudo. Aqui vale mais e ele pode não ser o único dono do pedaço. Bom, e meu aplauso de hoje, ele é mais um comunicado, é um aplauso ao Observatório. Pode ver que eu já estou ficando até emotiva. Esse comunicado eu queria dizer que hoje é a minha última participação aqui com vocês. Natália em lágrimas, com a voz embargada. Segurar um pouquinho para conseguir falar. O que passa, minha querida? Infelizmente eu tive que pesar tudo que eu tenho para fazer e eu vou ter que sair do Observatório. E eu sabia que eu ia ficar emocionada, até falei pro Zeca que isso ia acontecer. Mas na verdade é um agradecimento. E se as portas estiverem abertas, elas sempre estarão abertas pra você. Sim, você também nos emociona. E você vai voltar, você tá devendo uma canção pra gente ainda. Uma canção pra gente viver mais. Sim. Vou treinar e vou voltar aqui só pra cantar a canção, então. Você será cantar e tocar. Você será recebida de tapete vermelho, você sabe que você é muito querida aqui no nosso espaço. Obrigada. Legal, todos nós aqui meio de surpresa. Sim. Me pegou literalmente de calças curtas. Uma bomba, já diria a Valone. Beleza. Bom, então depois desse momento de emoção, eu passo a bola pro Brunão, que sempre foi muito querido pra mim e sempre me apoiou muito aqui no programa. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado. Bom, eu queria ressaltar não sei se vai o aplauso, mas é simplesmente um balancete rápido de 3 situações que ocorreram no futebol europeu no final de semana passado. Genoa e Siena jogavam no campeonato italiano e estava 4-0 pro Siena na visita à cidade de Gênova. De repente, a torcida, o treinador do Gênova tirou o centroavante, perdendo de 4-0, tirou o centroavante e botou um zagueiro, pensando em parar
o derrame de gols aí. Vamos perder de 10, vamos parar nos 4. A torcida ficou indignada e exigiu, os líderes das torcidas, que lá também tem, exigiu que os jogadores do Genoa tirassem a camisa e saíssem do campo, do vestiário, aos 5, 6 do segundo tempo. Uma coisa incrível. Melhor parar por aqui, né? O jogo foi interrompido, ficou um tempão parado, depois em negociação e tal, foi retomado e acabou 4-1. Mas o vexame foi muito grande, é uma notícia que correu aí o mundo, mostrando a influência das torcidas, o nível de penetração que uma barra brava, uma torcida organizada tem no futebol. Impressionante a cena, os jogadores tirando e o roupeiro com um pacote de roupa saindo do campo. Uma coisa que eu imaginei que eu nunca ia ver na vida. Sevilha e Levante jogaram o Campeonato Espanhol. O jogo, Marcos Américo, às 22h30, horário local. Aqui, às 9h50, a gente já arrepia com as nossas razões. O negócio é o seguinte, o jogo estava marcado para as 10 horas. Mas como 10 horas era imediatamente após o término do Superclássico Barcelona e Real Madrid, todo mundo queria ver a declaração de José Mourinho e Pep Guardiola. Então atrasaram o outro jogo para 10h30, tipo dando uma banana para as outras torcidas. Quando o jogo começou, a torcida organizada do Sevilha, que fica atrás do gol, à direita da TV, começou a jogar bolas de tênis dentro do campo. Parou o jogo, inundaram de bola de tênis. Não sei como conseguiram entrar com elas em campo. E os cânticos pesadamente ofensivos a Real Madrid e Barcelona. Falando o nome da mãe, mandando para aquele lugar, etc e tal. Incomum, mas eu acho que é o que precisa ser feito. Ainda mais partindo do Sevilha, que é o time que sempre reclamou da desigualdade financeira que está na Liga, porque Real Madrid e Barcelona recebem 80% da verba, e o que desequilibra gravemente o campeonato. E para terminar, o título bicampeonato do Borussia Dortmund, quando o jogo termina contra o Mönchengladbach em Dortmund, quem invade o campo para comemorar com os jogadores? As esposas e namoradas. Uma imagem interessantíssima, correu o mundo. Sim. Os jogadores se beijaram, as mulheres, os jogadores. E muito interessante, acho que eu nunca tinha visto isso. Você já tinha visto isso? Eu nunca tinha visto isso, me deu uma vontade de jogar no Borussia Dortmund, botar a camisa e lá também ser beijado pelas garotas que são tratadas... Mulheres muito bonitas. Isso, tratadas ao mais puro iogurte natural, isso aí não tem a menor dúvida. Então são as várias formas de que o futebol se apresenta na Europa, fato do final de semana passado. Basicamente é isso. Ainda meio tropeçando nas palavras, mas vamos tocando o programa. O programa hoje de emoções. Fortes emoções. De todas as emoções. Só falta terminar com o Roberto Carlos cantando. Andressa Borzillo, eu sei que você tem bons destaques pra gente. Olha, eu começo, na realidade, com uma vai a mim mesma. Que isso? Porque... essa semana eu falei assim, eu vou ter que desistir de parar de jogar, de torcer pro futebol. Pensei que você ia abandonar o programa. Não. Parei. Eu resolvi torcer para alguns clubes durante essa semana. Eu tive a infeliz ideia. E eu me dei mal em todas as situações, né? A começar pelo seu time do coração. A começar pelo meu primeiro clube de coração. O Corinthians desclassificado aí do Campeonato Paulista. E aí traz uma surpresa, uma novidade que nem mesmo os campineiros esperavam. Uma semifinal, depois de muitos anos, não se viu um derby desse na reta final de Campeonato Paulista, se não me engano, década de 70. Acho que em 81 que a Ponte foi pra final contra o São Paulo, eu acho que a semifinal foi Ponte e Guarani. Mas o grande Ponte e Guarani é de 79, que é a decisão do primeiro turno. Eu acho que o que eu li foi comparado a esse jogo. Sim. Enfim, anos e anos se passaram e a derrota do Corinthians e a derrota do Palmeiras dá... Morremos abraçados. Literalmente, porque o resultado semelhante, a ordem dos gols a mesma, enfim. Impressionante as coincidências. Coisas que o futebol é o que ultrapassa quando a gente fala das emoções, etc e tal, da racionalidade que às vezes o futebol perde. Ele perde o rumo e aí realmente fica um espetáculo que mexe com a gente exatamente por todo esse mistério. Então temos um derby na semifinal, então o Corinthians perdeu. E aí entra numa semana de Champions League, acho que o assunto da semana para quem acompanha futebol foram as semifinais da Champions League. Primeira decisão, Barcelona e Chelsea. Eu torci pro Barcelona, eis que, o que acontece? O Chelsea é classificado. Na quarta-feira me animo novamente, porque eu tenho mais uma expectativa, e aí vou à frente da televisão para torcer para o Real Madrid. Sanguinho espanhol fervendo. Eis que o que sucede é uma classificação do Bayern para a final. E aí, não contente, eu vou na quarta-feira assistir o Noroeste no estádio Alfredo de Castilho, na sequência do jogo do Real Madrid e do Bayern.
E eis que tem uma péssima noite futebolística. O Noroeste perde para o Red Bull, RDB, ou o que vocês queiram que possa ser chamado. O Noroeste perde por 2-1 e também perde praticamente todas as chances de acesso à Série A1 do Campeonato Paulista. A última rodada é neste sábado, mas o Noroeste precisa vencer o São Bernardo, que é líder do grupo, e precisa torcer para o Red Bull e para a Penapolense vencer o Red Bull. O Red Bull dá asas. Exatamente. Tá, então, assim, tudo complicado. Eu vaio a minha torcida, que não serviu pra nada. Eu quero passar um recado ao nosso amigo Larry Taylor, que na caravana do Observatório do Esporte, Piri não fará parte. Amarraremos a Piri em sua casa e ela não participará do jogo como torcedora. Outra coisa, Piri, você estava falando do derby campineiro e eu estou recuperando a fala do Bruno em relação às torcidas. Então também é uma zona de tensão, um momento de tensão, pode ser um momento perigoso entre as torcidas de Ponte Preta e Guarani, né? E vou aumentar meu número de vaias aqui em relação à torcida do Bolívar no jogo contra o Santos na última quarta-feira? Quarta-feira. Na última quarta-feira, que eu acho um absurdo ainda hoje você ter que colocar policiais com escudo para proteger um jogador que vai bater um escanteio. Eu acho que isso não faz parte... Não faz parte do futebol, desculpa, mas não faz parte. Então acho que... Mas faz parte da rotina da América Latina. Sim, então acho que precisamos repensar isso. Então fica aqui minha vaia retumbante. O único dado positivo dessa minha semana não muito feliz em termos de torcedora é que uma final espanhola na Liga Europa. Nessa semana foram definidos 2 finalistas. Um seria espanhol por naturalidade, porque uma das semifinais era o espanhol, a Valência e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid garantiu a classificação, venceu por 1-0 no estádio Mestalla em Valência. Então temos na final da Liga Europa o Atlético de Madrid e no outro jogo o Bilbao, faltando 1 minuto ali para acabar a partida, definiu a vaga e aí temos uns co-irmão, vamos dizer assim, Sérgio Bruno? Co-irmãos, eles jogarão na Romênia, dia 9 de maio, em Bucareste. Aliás, nessa sexta-feira caiu o governo da Romênia, tá meio confusa a coisa lá. Na história, Zeca Marques, que está chegando... Está se aproximando. Veio pela TAP. Ele conseguiu pegar o avião, pelo menos, né? Coisa que eu não consegui. O Atlético Bilbao é mais antigo que o Madrid, mas o Madrid nasceu como se fosse uma filial, uma representação dos bascos em Madrid. Então, há uma parceria, inclusive a camisa é muito parecida, vermelha e branca em listas verticais. Claro que quando rolar a bola vai acabar o clima de paz, mas é um jogo interessante, é um interessantíssimo, jogo e que dá pontos para a Espanha em termos europeus, tem uma pontuação europeia de liga, etc e tal. Sim. Eu sigo aqui meu aplauso, na realidade é mais um comentário a respeito da Fórmula 1. Acho que essa temporada tem algo de peculiar para quem acompanha. Até agora tivemos diferentes vencedores, lógico que a fase europeia, que a gente chama, ainda não começou, é uma fase que define, às vezes, algumas coisas interessantes, mas até agora diferentes vencedores na Fórmula 1. E para falar de Fórmula 1, a gente traz aqui nosso convidado, mais uma vez, a gente agradece a presença, Luiz Moraes. Olá, tudo bem? Oi, Andressa, oi, todo mundo aqui do Observatório, tudo bem? Então, aproveitando só para embalar aí com Fórmula 1, mas depois eu quero que você fale também de Indy, já que esse final de semana temos Fórmula Indy. E aí, o que você tem percebido desse início de Fórmula 1? O que você sentiu? Você que até prevê algumas coisas aí na sua última participação. Excelente mira. Eu ia falar isso, não quero parecer falsa modéstia, né? Não, que eu tinha falado do Sérgio Pérez, né? Pode Antes da corrida na Pérez. Malásia. O que é o que não é. Vai em frente. Mas foi mais uma coincidência também. É uma coisa assim, você já aposta no piloto, e o piloto faz a grande corrida da vida dele justamente depois que eu falei. Mas tá muito interessante a Fórmula 1 mesmo no começo desse ano. Não só 4 pilotos, né, que venceram, mas assim, 4 equipes diferentes que foram vitoriosas. Só que o Vettel, com essa primeira vitória dele, a primeira vitória da Red Bull, a Red Bull já é líder de construtores e o Vettel é líder de pilotos. E estavam falando, né, olha, espera a Europa que é lá que nós vamos começar a correr de verdade. Quem se complicou muito mesmo nessas 4 primeiras corridas foi a McLaren. A McLaren tinha tudo para fazer aquela disparada. O Button foi um primeiro e um segundo e abandonou. Na verdade, ele não abandonou na China, mas bateu no kart King e ficou em 15º, 16º.
E o Hamilton tá lá, terceiro, e agora foi sétimo colocado. Oitavo colocado, perdão. Mas, então a McLaren acabou se complicando um pouco, a Mercedes já chegou ali, a Mercedes começou a consertar o ritmo de corrida ali, pelo menos em Xangai foi assim. Então, a McLaren, que tinha para disparar, agora vê a Red Bull principalmente muito perto. E isso pode ser um agravante para isso que você falou, né? A Fórmula 1 tá ficando tão legal, né? Vendo vários pilotos vencendo. E talvez a Red Bull tenha acertado agora aí o carro para, quem sabe, começar a Barcelona já disparando no campeonato, mas eu espero que não. Mas destacar também uma outra equipe, a Lotus, que conseguiu colocar os 2 pilotos no pódio, o Raikkonen e o Grosjean. O Raikkonen, aliás, na 4ª corrida dele, depois da volta, é algo muito bom para o piloto e para a equipe que... Acho que o último Lotus pódio... no pódio o Senna e dobradinha com o Piquet ainda, antes do Senna. Então, acho que foi em 88, né, com o Piquet. Então foi 24 anos longe do pódio. Muito legal ver uma equipe tão tradicional voltando. Quem sabe a Williams volta aí também. Apesar do Bruno Senna ter feito boas corridas, eu tinha dado uma criticada nele da outra vez. Ele tá melhor do que imaginávamos. E isso é bom, né? Aliás, porque o Massa já tá cada vez mais fadado a sair mesmo da Ferrari. Não deve sair no meio do ano, vai ficar até o final do ano, provavelmente. Tá se recuperando agora, andou mais próximo do Alonso, mas é que nem o próprio Galvão Bueno falava, né? Olha, o Alonso fez uma corrida ruim, terminou em 7º. O Massa fez uma corrida sensacional, terminou em 9º. Então é nessas coisas que acaba percebendo que o Massa, pelo menos o tempo dele na Ferrari, acabou. E falar também um pouco da Fórmula Indy, o Zeca tava me cornetando aqui do Barrichello. O Barrichello tá melhorando. Que você acertou com o Pérez, mas você disse que o Barrichello ia lutar pelo título. E o Barrichello até agora fez ótimas corridas, 14º, bate na penúltima volta, 7º. Qual o título? Então, eu falei, não, mas o título de novato do ano ele deve levar. Só que novato o cara... do ano aos 39. Só que o maior candidato dele e o único é o Pagenaud, que tá em 3º no campeonato. Que tem 100 pontos. O Barrichello tem 59. Mas eu acredito que ainda leva. O Pagenaud teve um bom começo de campeonato, é um bom piloto, mas acho que não vai ficar muito nessa não. Mas o Barrichello, na última corrida, ele foi acertado pelo Castro Neves, né? O Castro Neves é incrível. Se fosse... O brasileiro agora adora zicar a vida do outro, né? O Barrichello um dia estragou a festa do Massa e agora foi a vítima da vez. Mas o Castro Neves, se ele fosse uma competição de bate-bate na Fórmula Indy, ele ia ganhar muito fácil, né? O Justin Wilson até fez uma sacanagem com ele, eu acho que ano retrasado. Colocou os carros, o Castro Neves tinha acertado em cada corrida, tipo... acho que foram nas 3 primeiras provas. Acertou 4 carros na primeira corrida, 2 na segunda, 3 na terceira, assim foi. E agora ele tinha vencido a primeira corrida, estava liderando o campeonato e acabou acertando o Rubinho aí nas últimas voltas. Mas para esse GP em São Paulo, acho que tem um grande favorito, sem dúvidas, é o Will Power, que já se recuperou no campeonato de novo, 2 vitórias, está liderando. Chuva pode influenciar? Tira o favoritismo dele, surge algum outro? O que você fala? A chuva pode mudar tudo, né? Porque até cancelar a prova. Pode até cancelar a prova. Que não seria exatamente. A primeira vez. Exatamente. E tá com a previsão de chuva, né? Em São Paulo já tá chovendo hoje, parece. Desde ontem já tá chovendo. Já tá chovendo desde ontem. Que eu diga. Então... Eu voltei de ônibus para Bauru, cheguei 5h30 da manhã. Isso nós estamos falando de quinta e sexta-feiras, hein? Sim, e a sim. corrida para domingo, Sim, ainda a ideia de que vai estar chovendo ou pelo menos nublado, né, Luiz? Mas eu acho que não vai chegar a cancelar desta vez. Porque da outra vez foi uma chuva muito forte mesmo, não dava para ter corrida. Não é por questão de Fórmula Indy, até que a organização, lógico, por tá começando, né, tipo, terceiro evento, ainda tem ali algumas... Mas estão elogiando bastante, tipo, não é uma... Estão usando até como exemplo para o GP que eles querem levar para a China. Então, eu acho que vai ser bem interessante essa prova. É um circuito fechado, travado pra caramba. A prova é muito mais na estratégia. E é nisso que o Barrichello se complica, aliás. O Barrichello, os engenheiros dele não tem aquele feeling de estratégia. Dá pra ver que ele sempre dá uma bandeira amarela, ele para na hora errada, essas coisas assim acabam acontecendo. Mas, tirando aí o favoritismo do Will Power, podemos ter uma grande prova. Posso só fazer uma crítica à TV Bandeirantes? Aliás, uma singela pra isso crítica. que nós estamos aqui. O Theo José é um grande narrador, acompanha a Fórmula Indy a temporada inteira e chega no GP Brasil e eles colocam o Luciano do Vale, que não sabe nem falar o nome dos pilotos, que foi um grande narrador, já narrou a Fórmula 1, inclusive.
Mas, por exemplo, o Ryan Briscoe vira Brian Riscoe, o Ryan Monterey nunca vai ter o nome acertado na transmissão, o Don Weldon, infelizmente, eu até falei Don Weldon, né, que era o jeito que ele falava, o Dan Weldon, que infelizmente acabou falecendo na temporada passada, também, ele até explicava, não, é Don Weldon mesmo que falava. Final, eu que mando. Mas fica aí a pequena crítica, eu acho que poderia ter deixado o Theo José, que é um grande narrador, principalmente se tratando de automobilismo. Muito bom, estamos meio adiantado na hora, eu quero agradecer ao Luiz, quero convidá-lo para voltar em breve, não sei se para semana que vem ou para outra, vamos ver o calendário da Fórmula 1 e da Fórmula Indy também, mas você é sempre muito bem-vindo aqui, a casa também é sua. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. E eu já vou tocar rapidinho a bola pro nosso carteirinha de sócio número 03. Chegou aos 47. 47. Você tá no acréscimo, Zeca. Eu, como juiz aqui agora, te dou 2 minutos de acréscimo. 2 minutos. Zeca Marques, seja bem-vindo. Onde você estava, afinal de contas? Bom, eu passei uma semana em Portugal, participando de um congresso. Tive a honra, inclusive, de encontrar o nosso diretor, o Fábio Fleury. Portugal é pequeno, hein? Portugal é pequeno. Encontrei o Fábio Fleury. E eu assisti uma partida em Portugal, Benfica e Marítimo. Eu conto depois com detalhes a experiência prazerosíssima de ver um jogo no Estádio da Luz. Parece ver jogo no Brasil, Sérgio Bruno. Oh. Mas eu queria só fazer um destaque, 2 destaques. Primeiro, eu estou de luto por causa da Portuguesa. Vocês devem ter comentado isso na semana passada. Por isso que eu não vim aqui na semana passada e hoje eu cheguei aos 45, mas há tempo de fazer o gol da vitória, Piri. Mas enfim, estou de luto por causa da Portuguesa, sem comentários, vocês devem ter debatido isso. Infelizmente não pude ouvir o programa. E pelos sorrisos e risos eu imagino o quanto que eu fui menosprezado, meu clube do coração. Mas sua vingança veio a galope, né? Logo a seguir, com as derrotas de Palmeiras e Corinthians. Mas não se compara. No dia em que jogaram Sporting de Portugal e Atlético de Bilbao, eu estava em Lisboa. Foi uma coisa interessantíssima, porque a noite lisboeta, no bairro Alto, estava invadida de bascos. Havia mais bascos que brasileiros e que portugueses. E a convivência muito pacífica, eles recebiam algumas brincadeiras de alguns portugueses falando ala Madrid. Isso quer dizer, um jogo de ida, né? Jogo de ida, 2-1 para o Sporting de virada. E todos os bascos visitaram os pontos turísticos de Lisboa durante 2-3 dias. Eu encontrava a gente com camisa do Atlético de Bilbao durante a semana inteira em Portugal. No jogo da volta em San Mamés, alguém da torcida do Sporting abriu uma faixa saudando respeitosamente um jogador do Bilbao que morreu recentemente. Uma demonstração de grande fair play, ou de saber torcer na hora certa, né? Exatamente. E essa convivência pacífica foi uma coisa interessante de ver ali, né? Ainda mais os bascos que têm um histórico de luta e de lutas, às vezes, não pelas vias convencionais, com o ETA, o grupo separatista terrorista, né? Mas, enfim, e por último eu quero fazer aqui dar um parabéns à nossa produção, que tem se esmerado e tem se destacado de uma maneira como nunca antes na história desse programa, Sérgio Bruno. Nunca antes. Mares nunca antes navegáveis. Eu pensei que eu ia sentir saudade de Fernando Trindade, nem lembro mais dele. Pois é. Ele agora é amigo do Thiago Leifert, não quero mais saber, não. E eu tinha combinado aqui uma mise-en-scène com a Natália Dário, infelizmente eu cheguei atrasado porque a Endurbe não coloca os ônibus no aeroporto de Arealva, Bauru, até o momento em que os aviões pousam. Então o ônibus veio embora, eu fiquei sem transporte. Se fosse em Portugal, a gente perdeu o busão. É que o ônibus, o avião que eu peguei em Congonhas atrasou, porque hoje é sexta-feira, dia que a gente grava o programa, atrasaram todos os voos em Congonhas. O voo chegou atrasado. Quando eu desço, o ônibus da Endurbe não estava mais no seu ponto. Tive que esperar quase 1 hora para poder pegar o ônibus no horário seguinte. Mas enfim, eu tinha combinado com uma mise-en-scène com a Natália Dário. Fica aqui um aplauso, então, a nossa locutora de alguns meses. Não é, Tucamérico? Um salve também ao nosso Tucamérico, que voltou argentinado. Graças. Bem-vindo de volta, Tucamérico. Sim. Depois nós vamos ver no dicionário o que quer dizer argentinado. Cuidado. Por favor, devolva meu mate. A produção, através do Fábio Fleury, está corrigindo a informação. Foi um torcedor que morreu num tiro de borracha. Borracha forte essa, hein? E essa é a homenagem da torcida do Sporting para o pessoal de Bilbao. Acabou tudo em paz, apesar do final do jogo ter sido meio trepidante. Teria que ser mesmo. Um gol do Llorente aos 87. Isso vai causar alguma revolta mesmo. Aliás, que partidaça que fez o Llorente, um dos grandes homens da semana. Com certeza. Sim. Quedamos?
Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Faça como o Tuca Américo, lá da Argentina, ele também acessava o site do nosso programa. O endereço www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Bruno Trivelato e Natália Dário. Comentários de Tuca Américo, Andressa Borzillo, Zeca Max e participação de Luiz Moraes. Equipe de reportagem, esse pessoal trabalha. Rodrigo Pessoa, Natália Dário, Gabriel Cortez e Fabiane Carrijo. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Silvestre Oliveira. Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária, financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovi Aranha e José Carlos Max. Até a próxima semana. Até lá, boa sorte, Natália. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.